Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos. Eu vou ministrar a palavra nessa noite. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Que diz o meu filho. Glória a Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse dia, por essa semana que se inicia. Nós te louvamos porque nós estamos na tua casa. Nós te louvamos, Deus, porque com certeza o Senhor já falou ao nosso coração, Pai, até agora. E nós queremos nos colocar ao teu dispor, Senhor, para que o Senhor continue ministrando as nossas vidas. Em nome de Jesus, que a tua palavra possa impactar o nosso dia a dia e que possamos sair daqui transformados, redimidos, Pai, mais parecidos contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra ao seu coração, e essa palavra, ela já falou comigo, primeiramente, e principalmente durante essa semana. Eu não sei, já colocaram, os meus amados irmãos aí do fundo são rápidos, mas essa palavra certamente já falou comigo, principalmente porque essa semana foi a semana do Dia das Crianças, não foi? Quantos de vocês convivem com crianças? Irmãos? Sejam crianças os seus próprios filhos, sejam seus netos, sejam seus vizinhos, sobrinhos, afilhados, quase que todo mundo convive com criança, não é mesmo? Amém? Cada um de vocês convive ou tem alguma maneira de estar junto com elas, e com certeza elas ministram o meu coração. E o tema dessa mensagem é como crianças. Eu penso que aquilo que eu vou falar com vocês nessa noite é algo que Deus falou primeiramente ao meu coração, principalmente na minha convivência com os meus filhos. Eu sou mãe de 2 lindos garotos. Um deles chama Eliel, tem 7 anos, talvez, né, vocês, a grande maioria já conhece, e o Gessé, que tem 2. Então, é aquilo que o Senhor já falou comigo, é aquilo que eu convivo principalmente no meu dia a dia e também com as crianças aqui da igreja. Então, vocês vão perceber que eu vou conversar um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor ministra, primeiramente ao meu coração, como mãe, como pastora, como serva do Senhor, como aquela que quer aprender mais do Senhor. E criança, certamente, ela pode ministrar ao meu coração de um jeito e ao seu de outro. Então, nós vamos falar a respeito de alguns princípios, algumas atitudes que falou comigo primeiramente. E quem sabe, né, pode falar com você também. Então, queridos, as crianças, eu não sei se para você elas são sinônimo de alegria, elas são sinônimo de estresse, talvez. Elas podem ser sinônimo de muita bagunça. Elas podem ser sinônimo de falta de tempo. Talvez no nosso dia as crianças nos roubam um pouquinho do nosso tempo. Elas fazem sim bagunça, elas estão aí, elas não passam desapercebido. Quando elas estão perto da gente, elas com certeza chamam a nossa atenção de alguma maneira, não é mesmo? Então, como é poder ser criança? E eu gostaria de compartilhar uma palavra ao seu coração de Marcos 10. Esse é um trecho da palavra que o Senhor conversa com os discípulos dele a respeito de crianças. E alguns dos evangelhos nós vemos essa mesma passagem. Mas eu escolhi o trecho de Marcos 10, 13 ao 16. Marcos 10, no Novo Testamento. Jesus abençoa as crianças, é o título dessa passagem, dessa porção do trecho que eu vou ler para vocês. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam.
Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Crianças são importantes para Jesus. Crianças fazem diferença. E os discípulos aqui nessa passagem estavam reprimindo, não queriam que as crianças pudessem chegar perto de Jesus. Mas Jesus, ele parou tudo. Em uma outra porção, ele realmente pegou uma criança e trouxe no meio dessa roda de conversa para mostrar aos discípulos e dizer que se nós não nos tornássemos como uma delas, nós não iríamos receber, nós não iríamos entrar no reino de Deus. Então, ser como uma criança e aprender com elas é algo muito importante, porque o Senhor nos fala nessa porção da palavra dele que nós devemos ser como elas. Eu não sei se elas te trazem alguma repulsa no coração. Tem gente que não gosta de criança, tem gente que gostaria de ficar bem longe delas, mas essa palavra diz que nós devemos nos parecer ou entender a elas para entender o reino de Deus. Olha como isso é importante para Deus, não é mesmo, queridos? Então eu queria compartilhar algo que o Senhor falou comigo durante essa semana. Isso começou lá no começo da semana, quando eu recebi um convite da escola do meu filho. Ele faz inglês. Eu acredito no potencial do meu filho, eu e meu marido, por isso nós investimos nele. E nós então colocamos ele numa escola de inglês, porque eu creio que ele vai longe, por isso nós investimos. Então, ele vai e estuda inglês, e então eu recebi como mãe um convite para uma baladinha. Esse era o convite. Segunda-feira chegou o convite no meu WhatsApp falando assim, baladinha das crianças. O Wesley viajando, eu pensei, essa eu vou ter que decidir. O Wesley estava a semana toda fora, eu pensei, se eu conversar com ele com certeza vai entrar em consenso comigo de que o meu filho tem 7 anos e não deveria estar numa baladinha, não é mesmo? Não sei você como mãe, não sei você como pai, qual seria a sua resposta para esse convite. Mas quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, é claro, o mundo precisa estar se ajustando, querendo chamar atenção, isso faz parte. Mas é a minha decisão como mãe me moldar aos padrões desse mundo ou ser diferente, não é mesmo? E eu então, quando recebi esse convite, eu fiquei pensando, é óbvio que o Eliel não vai na baladinha de criança. É uma forma muito bonita, eu não sei, eu não consigo expressar o sentimento que eu tive. Eu pensei, meu Deus, meu filho tem 7 anos, e o que eles querem que o meu filho vá na baladinha? Não é mesmo? E aí o Senhor já foi começando a ministrar o meu coração. E uma primeira atitude que eu gostaria de compartilhar com vocês é ir com o Pai aonde Ele determinar. Nós somos pais e nós determinamos aonde os nossos filhos vão, não é mesmo? Eu falei para o meu filho que ele não ia para a baladinha. Eu achava que aquele lugar, a forma como estariam fazendo aquela festa, para as crianças, enfim, não seria um lugar adequado para o meu filho, não é mesmo? E eu penso, queridos, que nós como pais, eu não sei os seus pais com você, na época que você era criança, era sim, sim e não, não, não era? Vai sim, vai não, pode ir, não pode. E me parecia muito fácil obedecer o meu pai e minha mãe. Eu, quando criança, eu tinha um temor tão grande no meu coração. Meu pai parecia um homem tão grande, tão valente, que eu ficava pensando, eu não quero desobedecê-lo.
Eu não sei você, qual era o sentimento que você tinha quando você iria ou conversava com o seu pai. Mas nessa questão de que filhos, crianças, elas são guiadas por nós como pais, não é mesmo? Nós falamos aonde você pode, qual é a boa companhia que você deve ter. Pais que assumem o papel de pai, fazem sim e ensinam o padrão adequado do seu filho. Se você entende que aquele lugar não é um lugar para o seu filho ir, se o seu filho falar um monte, argumentar, você vai mudar de opinião? Não? Não deveria, né? Mas nós às vezes temos um coração meio mole. Mas a nossa palavra e a condução do nosso dia a dia, nós precisamos ser pais e nós conduzimos a vida dos nossos filhos, assumir essa condição, queridos. E nós então determinamos a escola que ele estuda, nós determinamos a roupa que ele vai usar, nós determinamos os amigos, os aniversários que eles vão, não é mesmo? Eu estou falando dos meus filhos ainda pequenos, eu ainda consigo controlar consideravelmente a situação. Eu sei que eles crescem, eu sei que você talvez passa alguma situação muito diferente da minha, mas de forma geral, eu queria que você entendesse nessa noite que nós podemos, né? Nós temos, aliás, um pai que determina aonde nós podemos ou não ir, não é mesmo? Nós temos um pai. E o Senhor, Ele muitas vezes, Ele fala para a gente. Ele já nos fala de antemão. Filha, você pode ir nesse determinado lugar. Você não deveria estar ali. Não é mesmo? O Senhor, Ele conduz a nossa vida, o nosso proceder, o nosso caminhar, o nosso dia a dia. E com Ele, queridos, nós ainda não. E com Ele, nós podemos nos sentir seguros, com um Pai que sempre pensa no melhor para nós, não é mesmo? Amém? Amém, queridos? Então, nós precisamos entender que a nossa caminhada, aquilo que nós fazemos, é importante para Deus. Ele quer conduzir os nossos passos, assim como nós, como mães e pais, fazemos e entendemos que é o melhor para os nossos filhos. O Senhor também faz isso por mim e por você, não é mesmo? Amém? Então, o Senhor, Ele está com você todos os dias. Por onde você andar, o Senhor sabe os seus passos. O Senhor te conduz. O meu desejo é que você possa estar atento e atenta à voz dEle. Nós temos aquela voz interior que nos diz: esse lugar eu deveria estar, eu posso estar, é seguro, meu pai gostaria e aprova. Porém, em outros lugares, aquela sensação interior que é o Espírito Santo nos conduzindo, ele já sabe, e em alguns lugares você não deveria estar. Amém? O seu pai, que é um pai de amor, ele sempre vai te dizer aonde você pode ou não ir. E quando eu falei para o Eliel, eu falei: filho, ele chegou animado em casa. Eles sempre ficam animados. Né? Ele fala: mamãe, eu vou na festinha. Queridão, dessa vez não. E nós, como pais, precisamos ter aí a nossa a condução, né, do proceder deles e explicar: eu não gosto, esse não é um ambiente legal para você. Porque uma criança de 7 anos estaria numa baladinha, não é mesmo? Aonde nós vamos chegar, queridos? Aonde nós vamos chegar? Então nós, como os pais, precisamos conduzir a vida dos nossos filhos e nos posicionar. Amém? A segunda atitude que eu gostaria de compartilhar com vocês é de algo que acontece na minha casa. Eu não sei se acontece na sua, mas o lance da roupa é um negócio que mexe com a relação entre pai e filho. Lá em casa, por serem 2 homens, não é tanto. Então já tem sido mais fácil e mais maleável, eu diria. Os homens, eles não querem
se embonecar tanto. Mas as meninas nós já estamos falando de uma outra condição, né? Mas os meninos, as crianças, eu me lembro, queridos, quando eu era criança, eu tinha roupa de andar em casa, eu tinha roupa de sair, de ir para a escola e roupa de ir para a igreja. Não sei você. Não era assim na sua casa? E era tudo separado na gaveta. O negócio era organizado, arrumadinho, e eu não tinha o que escolher. Na minha casa eu não podia dar pitaco. Minha mãe, ela já falava, essa roupa nova é para ir para a igreja. Pronto! Não é? Não sei se você passou por essa experiência. E eu não ficava revidando com a minha mãe, eu não esperneava, eu simplesmente obedecia. E olha só, vestir a roupa que não se escolhe, queridos. Hoje em dia, as crianças, elas querem dar o seu show. Elas tentam. Mas eu falo no sentido de que nós, como pais, precisamos determinar, essa é a sua, aqui por esse caminho, aqui. É nós como pais que vamos dar a direção, que vamos cuidar da vida deles, que vamos zelar, que vamos trazer para a igreja. Mas acima de tudo, o Senhor ministrou ao meu coração de que Ele é um Pai que nos dá vestes de santidade, vestes de louvor, vestes de alegria. E isso, queridos, é uma decisão do nosso coração. Nós escolhemos servir ao Senhor, andar em santidade, viver de forma íntegra, de viver de forma leal ao Senhor. E isso, queridos, é a sua e a minha decisão. Amém? Então, existem momentos que crianças, na minha casa, eu falo o que acontece dentro da minha casa, eu estou compartilhando com vocês. Na minha casa, as crianças não escolhem roupa. É eu que falo. É olha que eles tentam. Ontem à noite foi um show pirotécnico. O senhor Jessé porque queria o tal do pijama vermelho com macaco no bumbum. E estava muito quente. E eu falei, não, filho, você vai colocar esse. E pronto, queridos, é assim e é assim. É você que tem as rédeas. Não são os nossos filhos que determinam ou que escolhem. Somos nós, como pais, que determinamos, que estamos juntos. Sabe por quê? Porque lá na frente, eles vão nos agradecer, porque nós cuidamos, porque nós ensinamos, porque nós temos esse exercício diário. Nem sempre é fácil, mas nós estamos protegendo eles, livrando eles. Se você, queridos, deixar o seu filho fazer o que ele quiser, você vai ter sérios prejuízos lá no futuro. Tome as rédeas logo, o quanto antes. Amém? Nós estamos falando a respeito daquilo que acontece no dia a dia. Talvez eu esteja falando de alguma realidade que é bem distante da sua. Mas você já foi criança, você já passou por isso, você sabe, e o Espírito Santo pode trazer ao seu coração e à sua memória algumas recordações frescas, para que você possa entender daquilo que eu estou compartilhando ao seu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. E falando só um pouquinho das vestes, falando das vestes, queridos, o Senhor quer que elas sejam alvas, limpas, que demonstrem quem o Senhor é na sua vida. É uma vida de santidade. Amém? Só reforço isso, que esse é o desejo do Senhor através de você. Amém? Glória a Deus. E olha só o que eu aprendo também com as crianças. O próximo, agora pode ir. Ah, queridos, as crianças, elas choram. E elas choram sem vergonha na cara. Mas é de verdade. Não sei se você já passou por uma experiência daquelas que as crianças choram no supermercado. E elas dão um show no supermercado. É incrível. Teve um dia que eu pensei, o Eliel era melhor. Eu fiquei pensando dentro de mim, Hollywood está perdendo esse ator. De verdade, meus filhos são intensos. Então, eles gostam de vez em quando de chorar, eles choram. E eu não estou falando só dos meus. Crianças choram.
E elas choram sem vergonha, queridos. Elas choram e sai lágrima. Às vezes elas nem têm motivo, não é? E às vezes elas choram e choram e choram. Crianças, queridos, elas não camuflam as emoções que elas sentem. E à medida que nós crescemos, nós às vezes colocamos para dentro, né? Passamos para o nosso interior, vivemos tantas e tantas situações, que nós ficamos aquela raça dura, aquele ser humano forte, que pensa, eu não vou chorar. Eu tenho vergonha de chorar, eu não posso chorar. Eu vou vir para a igreja, e se tiver um tempo de louvor e adoração maravilhoso, e se o Senhor estiver tocando no meu coração, e se eu estiver sensível à voz do Espírito Santo, e de repente eu começar a me entregar, me render, chorar, me emocionar, qual o problema? Não tem problema de você chorar. Às vezes a gente pensa, o que o meu irmão vai pensar de mim? De repente ele vai achar, eu às vezes ficava pensando que os irmãos achavam que eu tinha um pecado muito grande se eu chorasse. Sério? Quando eu namorava com Wesley, eu ia para o lugar onde a gente estagiava, e eu me rendia, chorava, e aí um dia, ai queridos, agora me lembrei dessa história. Um dia, uma irmã da igreja falou, Tia Dai, eles me chamavam de Tia Dai lá, você está bem? Tô, mas eu estava chorando, em prantos, querido. Mas não era nada. Aí a criança, era uma adolescente, ela falou, você está bem? Tô bem. Ai, aconteceu alguma coisa com o tio Wesley? Não. Vocês pecaram? Não. As pessoas sempre acham o pior da gente, queridos. Você pecou? Você fez alguma coisa grave? Por isso você está aos prantos, chorando, se arrependendo. Claro, você deve se arrepender. Mas quando a gente chora na presença de Deus, quando o Senhor nos toca, se renda. Se lance, chore. Crianças choram. E elas não disfarçam seus sentimentos. Não é mesmo? Eu preciso aprender com os meus filhos. Eu já sou grande, eu já virei adulta. E às vezes eu não consigo mais me quebrantar. Às vezes eu não consigo mais ter o coração contrito, ouvir a voz de Deus. Queridos, não se importe com o que o irmão do seu lado está falando, pensando. Às vezes eles vão pensar mesmo. Mas se você quiser, chore. Se você precisar, você está triste, a sua alma está amargurada, entristecida. Às vezes isso acontece e nós precisamos ser como crianças. Nós precisamos ser como elas, não é mesmo? Nós precisamos aprender com elas a chorar, sinceramente. E elas choram, né? Sem vergonha de nada, queridos. Você tem liberdade diante do Senhor, liberdade na sua célula. Crianças choram e nós precisamos aprender com elas, não é mesmo? Crianças pequenininhas, então, choram mesmo. Elas não sabem falar, a gente precisa decifrar o que elas têm e elas choram. Que você possa voltar à sua forma de inocência, de ser criança, de amar ao Senhor e se render. Às vezes a gente pensa, é só novo convertido que chora, né? É só novo convertido. Mas não, às vezes a gente já está há anos na igreja. Deixa o Senhor te tocar. Se você precisar chorar, se renda. Amém? E outra coisa que eu aprendo a ser como criança é correr sempre para perto do Pai. E quando eu achei essa imagem na internet, eu queria ela mesmo. Era essa imagem que me via à mente. Quando eu ficava pensando a respeito de correr, de me lançar, de ter um lugar e um porto seguro.
Criança, queridos, eles se lançam, eles correm, eles reconhecem quem é o pai, quem é a mãe, aonde eu preciso, se eu tenho medo, se eu estou me sentindo ameaçado, inseguro. O Senhor, Ele é esse pai para a gente. Nós, como pais, vivenciamos isso na plenitude, no nosso dia a dia, né? Os filhos, sei lá, se tem medo de cachorro... Às vezes, eu tenho medo de cachorro. Essa semana eu fui... Deus foi falando comigo essa semana. Eu fui junto com o Gessé, todos os dias ele vai comigo, 10 para meio-dia. É hora de buscar o Eliel na escola. Então, ele vai comigo. E um baita cachorro estava na rua. Não sei onde apareceu aquele cachorrão. Não, assim, eu não sou uma pessoa muito medrosa, né? Não que eu tenha, assim, muito medo de cachorro, mas era um cachorro grande. E o Gessé agarrou na minha perna e começou aquele escândalo. E eu pensei, não, filho, vem cá, vem com a mamãe, vem cá. E aquele cachorro, né? E o Gessé gritando em mim, ai, o cachorro, a mamãe, sai cachorro. E aquela loucura, né? Aquele fiasco, gente, fiasco. Mas eu fiquei pensando, eu vou proteger ele. Não é? Se o cachorro morder, vai morder a mãe dele primeiro. A gente se coloca na frente, a gente protege a nossa raça. Nós somos assim, a nossa natureza é assim. Às vezes eu tenho medo, você tem medo, enfim. Mas por causa dos nossos filhos, a gente se faz forte. A gente faz de conta que a gente não tem medo do cachorro. E às vezes não dá muito certo, a gente não disfarça muito bem. Ainda bem que era o Gessé, porque se fosse o Eliel, ele já ia dizer, mamãe, você está com medo também, né? Mas, queridos, nós precisamos aprender. Nós temos um porto seguro. Nós precisamos correr para o braço do nosso Pai. Ele sempre estará desse jeito, de braços abertos, para nos receber, para nos reencontrar. É assim que o Senhor faz conosco. Nós somos os seus filhos amados. Nós somos preciosos para Ele. Amém? Queridos, eu queria ler um trecho da palavra do Senhor com você, que é o Salmo 144, o versículo 2. Salmo 144, versículo 2 diz: Bendito seja o Senhor, minha misericórdia e fortaleza, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Ele é o libertador. Ele é o escudo. É aquele que nós confiamos. Esse é o nosso Pai. E Ele está sempre, sempre à nossa disposição, sempre nos esperando. Nós devemos correr sempre para perto dEle. Às vezes, queridos, os problemas vêm, as dificuldades vêm. E aí, nós, a princípio, a primeira coisa que a gente tenta fazer é resolver. Não é? A nossa natureza é assim. Nós precisamos e queremos a solução daquele problema. E às vezes nós esquecemos de correr primeiro para o Pai. Primeiro para Deus. Pedir a Ele a direção, o conselho. Falar, Deus, eu estou desesperada. Eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de Ti. Me ajuda. Tu és o meu escudo, Tu és o meu refúgio. Eu estou me sentindo desamparada. Eu preciso de Ti. Mas às vezes a gente como humano quer resolver do nosso jeito. E aí já dá errado. Não sai do jeito que a gente planejava. E aí a gente culpa a Deus. Aí a gente sempre quer achar algum culpado. Ou o marido, ou o filho, ou o vizinho. Mas a gente esquece de se lançar nos braços dEle. Não é mesmo? E esse salmo, ele me encoraja a fazer isso sempre, todos os dias, com o meu Pai de amor, que me espera, que me ama. Eu não sei qual é a sua figura de pai. Talvez você não tenha uma boa figura, uma boa referência de pai. Mas eu quero dizer que o Pai, o nosso Deus, Pai de amor, zeloso, amoroso, Ele pode ser transformado nesse Deus de amor que sempre te espera. Às vezes o seu pai te bateu, às vezes o seu pai esteve ausente, às vezes o seu pai não foi uma boa referência para você.
Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus é um Deus Pai amoroso, um Deus zeloso, um Pai que assim como eu e você como pais, nós nos interessamos pela vida dos nossos filhos. Nós queremos sempre o bem deles, não é mesmo? Amém? Glória a Deus. O próximo. Olha só, queridos, essa é uma parte que me toca quando eu convivo com crianças. Reconhecer com sinceridade. Eles são muito hábeis e fáceis de reconhecer, por vezes, o erro. Quando eles erram, eles falam mesmo que estão errados, não é mesmo? Eles logo conseguem pedir perdão. Eles são rápidos para isso. E eles conseguem dizer, eu te amo, depois de tudo isso. Isso eu passo no meu dia a dia com os meus filhos. Eu corrijo eles, eu levo para o banheiro, né? Às vezes a gente dá 1 aviso, 2 avisos, 3 avisos, não deu certo, leva para o banheiro, corrige, conversa, fala por que você vai corrigir. Enfim, lá em casa nós usamos a vara, né? Disciplinamos, falamos, por quê? Porque você teima em fazer isso. Nós estamos aqui porque queremos te ensinar, querido. Então nós ensinamos, falamos, corrigimos. Às vezes gente, se você passar na rua da minha casa, na hora que eu estiver corrigindo meu filho, você vai achar que é a guerra. É guerra. Porque chora, faz escândalo. E aí teve um dia que eu achei que eu ia entrar em luta corporal. Sabe? Aí eu pensei, não, Daiane, não dá. Assim não dá, porque eles vão crescer e aí o negócio vai ficar ruim para você. Você vai apanhar, não é? E aí eu tive um papo bem sério com o Eliel. Eu falei, queridão, a partir de hoje eu não toco mais em você. Quando eu falar que você vai ser corrigido com a vara severamente no banheiro, olha que drama, né, gente? Lá em casa é severamente no banheiro, ele já sabe que é a vara. Aí eu falei, quando eu falar isso, eu não vou mais tocar em você. Chega. Você vai virar o bumbum para mim e eu vou te corrigir. Até hoje está dando certo. Tá? Mas eu tive uma conversa séria. Eu falei, olha só, não dá mais. Senão a gente vai sair batendo aqui no banheiro, vai ser feio. Então, você vai me obedecer sempre que você entrar nesse banheiro, você já vai saber. Aqui é assim, mamãe manda, você vira e pá. E queridos, lá em casa, ele fala assim, mamãe, é 2 hoje, é 3, às vezes é 4. E aí eu falo assim para ele, é até quando doer. Sabe por quê? Porque se não doer, vai fazer de novo, vai fazer de novo. Às vezes eles fazem de novo sempre, né? Mas eu estou falando no sentido de que a gente é pai mole às vezes. Dá uma batidinha, você acha que resolve? Não, eles precisam sentir que eles estão sendo corrigidos. Estou falando para você como eu falo, e essa semana eu peguei a Bíblia e mostrei para ele que é a Bíblia que fala isso para mim. Não sou eu que faço da minha cabeça. A Bíblia fala que se eu não usar a vara, a criança, envergonhará a sua mãe. Isso é sério. Então, queridos, nós como pais temos sim a autonomia de disciplinar os nossos filhos. Não estou aqui falando que eu espanco os meus filhos. Eu estou falando que eles precisam ser disciplinados. Amém? Amém? Então, quando isso acontece, eu vejo o quanto eles são rápidos para serem sinceros e eles reconhecem o erro deles, queridos. É muito rápido. E aqui, agora nas minhas anotações, eu fiz uma anotação e eu fiquei pensando num relacionamento de marido e mulher. Por vezes, nós somos muito demorados em reconhecer o nosso erro. Talvez você consegue ficar 1, 2, 3, 1 semana sem falar com o seu marido. Porque você ficou de bico, porque você ficou magoado, porque você não quer reconhecer que você esteve errado, que você precisa pedir perdão. Às vezes isso acontece, queridos. E não acontece na casa do vizinho, às vezes acontece dentro da nossa casa. Dá um beliscão lá no maridão. Dá? De repente acontece. Ei, tem irmão pulando aí. Estou falando que isso não deve acontecer dentro do nosso lar.
nós precisamos ser rápidos em reconhecer o nosso erro, rápidos em pedir perdão. Nós somos difíceis, o nosso coração é duro. Criança é rápido, eles reconhecem. E às vezes eu corrijo os meus filhos e eu penso, eles vão ficar sem falar comigo meia hora, uma hora, um dia, com aquele remorso, né? Com aquele sentimento de culpa. Parece que eu saio do banheiro, continuo a vida, eles vêm, abraçam a gente, falam que amam. Eles reconhecem, eles precisam disso. E nós também precisamos disso, queridos. Sermos como crianças. Como crianças que fala, erra, pede perdão e fala, eu te amo. Eu penso, será que ele já esqueceu o que acabou de acontecer lá naquele banheiro? Já. Ele realmente acabou. Eles esquecem rapidamente. Porque eles são genuínos. Eles são puros. E nós precisamos aprender a ser como eles. Não é mesmo? E às vezes, olha só o que diz a palavra em Colossenses 3:13. Nós somos contaminados, queridos, com a nossa raiva, com as nossas amarguras por vezes, né? Mas olha o que diz a palavra, suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoe e libere perdão. Amém? Essa é a instrução de Deus, do Senhor, para o nosso dia a dia. E nós precisamos aprender com as crianças. Nós não somos tão fáceis assim, para perdoar, para liberar perdão e dizer eu te amo. Às vezes nós somos corrigidos, às vezes nós somos disciplinados, e nós sempre queremos achar que temos razão. Eles tentam, os filhos tentam, os meus tentam, eles argumentam. Mas nós precisamos falar para eles, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu sou uma mãe que te corrige porque eu quero o seu melhor. Papai, às vezes, do céu, nos ama, né? Às vezes não, ele nos ama, mas às vezes ele nos corrige. Porque ele está dizendo, esse não é um bom caminho. Vem para cá, filho, você está precisando de correção, de direção. E é porque ele ama, ele faz isso com a gente. E do mesmo jeito a gente faz com os nossos filhos. Amém? A próxima. Oh, parece eu, né? Não ser vingativo. Queridos, não ser vingativo. Crianças, eles nos ensinam, não é mesmo? E eu fiquei pensando, não sei, eu quero que você consiga imaginar essa cena comigo, de duas meninas brigando. Crianças, elas estão brincando primeiramente, e de repente elas brigam. E meninas, né, às vezes é mais fácil para a gente poder imaginar, elas têm um cabelo um pouco mais comprido, e elas puxam o cabelo uma da outra. Não sei se você já viu essa cena, né? Meninas brincando, meninas brigando, puxando o cabelo, logo elas se entendem e tudo está resolvido. Já viu isso? Já? Eu já vi. E aí eu fiquei pensando, isso realmente acontece. Criança é assim, elas brigam, elas brincam, elas se desculpam e a vida continua numa boa. E aí chega a mamãe, daquela que o cabelo puxou, e fala assim para ela, filhinha, eu vi, da próxima vez você também puxa o cabelo. Não é? Às vezes é isso que acontece. A gente como pais gosta de intermediar, de colocar o sentimento às vezes de vingança no coração das crianças e diz, vai lá depois você e faz o mesmo. As crianças são tão puras que a gente não deveria contaminá-las com aquilo que nós somos, com os nossos conceitos, com aquilo que a gente fala para eles fazerem. E a gente deveria ser como elas. Briga, resolve, puxou o cabelo. A gente precisava ser como criança, resolver de maneira simples. Quem trabalha com crianças deve ver isso todos os dias. Se precisasse intermediar tudo que elas fazem lá na escolinha, lá na creche, não teria mais tio na creche para trabalhar por lá. Não é mesmo? Glória a Deus pelos professores, tios das creches. Eu glorifico a Deus, porque eu não sei se eu ia conseguir, né? Mas nós não podemos ser vingativos. Nós não podemos
ter isso no nosso coração, de vingança, esse senso de justiça. Eu sempre quero ter razão. Quando Jesus chama os discípulos, eles, em outra passagem, eles estão falando quem é o maior, quem vai entrar no reino dos céus. Jesus chama e coloca uma criança no meio para dizer assim, olha aqui, ó, a gente precisa se humilhar. A gente precisa ver o mundo daqui de baixo. A gente precisa ser servo. A gente precisa olhar para baixo. A gente precisa olhar para as nossas necessidades e se colocar no lugar do outro. A gente não consegue, por vezes, fazer isso. A gente é tão orgulhoso. A gente é tão orgulhoso que a gente quer saber, como os discípulos, quem é o maior? Quem vai herdar o reino dos céus? E o Senhor fala, vem cá, discípulos, vocês precisam se abaixar. Vocês precisam ver o reino em outra perspectiva. Como crianças. Crianças, elas não enxergam como a gente. Elas têm outra perspectiva. Não é mesmo? Elas não são vingativas. Elas têm um coração puro. Por vezes a gente precisa abaixar e dizer, Senhor, me ajuda a me humilhar. Senhor, me ajuda a ser como elas. Amém? Amém? O próximo. Viver cada dia sem preocupação. Tudo bem, pastor, a gente é adulto, a gente tem responsabilidades, mas eu queria trazer uma perspectiva de que crianças vivem sem essa mentalidade que nós temos, sem essa condição do mundo que nós vivemos, um mundo estressado, ansioso, cheio de preocupações. Nós precisamos viver um dia após o outro. Não é mesmo? Se eu olho para a vida do Gessé, ele é uma criança, 2 aninhos. Ele se preocupa com o almoço? Gessé vai se preocupar com o que vai comer na janta? Gessé vai se preocupar com o boleto que vence amanhã? Gessé se preocupa com o que veste? Gessé perde o sono? O Gessé, ele pensa dessa maneira. Nós, queridos, estamos impregnados de temores, de preocupação, e nós vivemos ansiosos, o dia de amanhã, e o meu passado que me condena, e o meu futuro, o que vai acontecer, e será que isso vai acontecer? Quando eu olho para o Gessé, eu vejo o quão genuíno ele é nos seus sentimentos. Se você olhar para uma criança, elas não são preocupadas e radicais como nós somos. Não é mesmo? Não é mesmo? Se você ficar pensando, de verdade. A palavra diz em Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A palavra nos recomenda. A Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos. Por quê? O que tem roubado a paz do seu coração? O que tem roubado? Quais são as suas preocupações? Pergunte para você mesmo. Elas são legítimas? Você precisa se preocupar desse jeito? Seja como criança. Não estou falando que você deve levar uma vida leviana, sem honrar os seus compromissos, mas você às vezes se preocupa de maneira exagerada. Nós precisamos ser simples como as crianças. Uma vida simples. Não é mesmo? Uma vida simples. Às vezes a gente complica demais, queridos. Descomplique a sua vida. Você vai ver como vai ser melhor. Como o seu dia a dia vai ser melhor. Amém? Olha só. A próxima. Queridos, tem uma criança que ministra a minha vida nessa igreja. É o senhor Fabinho. Ele está dormindo no colo da mãe dele. Mas se você frequenta os cultos dessa igreja, você sempre vai ver ele aonde? Não é? Ele sempre está na bateria. Se ele não está sentado aqui no chão, ele está aqui em cima do lado do tio dele. Ele está aqui ao redor desse campo de atuação da igreja. O Fabinho, ele é persistente. O Fabinho é alguém que ministra o meu coração. Sabe por quê? Já acordou.
Ele ouviu a voz que falou Fabinho. Mas, queridos, ele ministra o meu coração, sabe por quê? O Fabinho, eu vejo Deus na vida dele porque ele tem um dom. Ele é uma criança, tem 2 aninhos e pouquinho, e ele sabe que ele tem um dom. Ele gosta de tocar bateria. Não é todo mundo que gosta de tocar bateria. Não é todo mundo que gosta da bateria. Mas ele está aqui do lado do tio João. E ele acha o tio João o máximo. Ele quer aprender tudo da bateria. Eu fico tentando imaginar o que passa na cabeça do Fabinho. Ele está todo domingo aqui, queridos. Ele persiste, ele vê, ele bate. Se você vê ele andando, ele faz assim, ó. Não é? O Fabinho vive assim. Ele entendeu o dom que há na vida dele. Você sabe qual é o dom que está na sua vida? Você é alguém perseverante para aquilo que Deus colocou dentro de você, aquela chama, aquele amor, aquilo que você tem de bom, de melhor, e que você pensa, eu vou perseverar, que nem o Fabinho. O Fabinho está todo culto aqui, o Fabinho quer aprender, o Fabinho tem bateria na casa dele, né? O Fabinho, olha, é incrível. Eu acho, o Fabinho ministra a minha vida. Estou falando sinceramente, as crianças ministram a nossa vida. Qual é o dom que há na sua vida? Você já enterrou ele? Ou você é perseverante? Ou você sonha? Você acredita? Tem gente que investe em você? Ou você já largou mão? Ou você acha que não vai dar conta? Queridos, o Fabinho, ele realmente é muito persistente. Nós somos adultos e nós às vezes colocamos alguns... pensamos, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho alvos, principalmente no começo do ano, e daqui a pouco já vai virar de novo o ano. Quais são os alvos que você coloca para a sua vida? Eles são alcançáveis? Você acha que é possível de realizar aquilo que você sonha? Você para por meio do caminho, você insiste. Tocar bateria, eu não tenho dom nenhum, queridos, para som, para nada, nem para cantar. Acho lindo, mas eu penso que tem que perseverar, não é mesmo? Se há um dom na sua vida, não desista. Não desista, persevere, sonhe, acredite, se é bateria, se é violão. Estou falando de instrumentos, mas estou falando de outras coisas que você já sonhou, já começou e você desistiu no meio do caminho. Pense no Fabinho. Rimou. Pense no Fabinho e você vai lembrar dessa criança que está aqui todo domingo querendo aprender bateria. O que você quer? O que você quer aprender? Quais são os seus sonhos? Eu gostaria de injetar no seu coração persistência. Amém? Persevere. Essa é a vontade de Deus para você. Amém? Eu coloquei uma seta no Fabinho, porque vocês nem eram para dar bola para o João, tá, João? É o Fabinho, tá bom, queridão? O próximo. Olha só. Essa é a foto da minha família. Eu amo minha família, queridos. E as crianças, elas serão parecidas com você. Elas vão se parecer com você na sua casa, no seu proceder, naquilo que você faz. Eu coloquei a foto da minha família para que você entenda que é com você também. A responsabilidade é minha, como alguém que se coloca aqui na frente e fala e dá exemplo de coisas que dão certo, às vezes nem todas dão certo, enfim. Mas as crianças, queridos, elas vão olhar para você e para mim. E a partir disso, elas serão parecidas com a gente. As crianças que convivem com você serão parecidas com você. No seu falar. Às vezes você olha uma criança, você olha o pai, parece que é igual. Eles falam o mesmo jeito. Depois de adultos, eles se parecem. Porque eles convivem, queridos. Eles sabem o que acontece dentro da sua casa. E eles vão parecer com você. Eles vão querer orar como você ora. Porque eles vão ver o pai fervoroso, a mãe em oração que você é. Eles vão querer seguir os seus passos. E a minha pergunta para você, você tem sido um bom exemplo?
Você tem sido um bom exemplo para que as crianças, seus filhos, seus netos, aquelas crianças que você pensou lá no começo da pregação, elas podem ser parecidas com você? Você acha que você está sendo uma boa referência para essa próxima geração? Elas vão falar sempre a verdade, elas vão sempre pagar a conta em dia, elas são seguras, adultos seguros, adultos confiantes, tementes a Deus. É isso que as crianças estão vendo. E a minha pergunta, elas vão querer ser parecidas com você? Você vai dizer, pastora, seus filhos são pequenos, é fácil. Não é tão fácil assim. Eu estou moldando eles, porque eu sei qual é o sonho e o projeto de Deus na vida deles. Eu invisto, eu oro, eu unjo, vou na cama deles à noite, oro com eles, ensino a verdade, pratico os princípios da palavra do Senhor. Queridos, isso é garantia de que vai dar certo, de que pode dar certo. Amém? Eu quero que você entenda que você é um excelente, deve ser um ótimo exemplo para as crianças que estão ao seu redor. Elas podem estar apaixonadas, elas podem ter boas referências, mas do mesmo jeito, elas podem se distanciar de Deus, elas podem se distanciar da igreja, elas não podem querer Deus, porque elas não veem você sendo um bom exemplo no seu dia a dia. Aqui na igreja é fácil, queridos. Agora eu quero ver na sua casa. Se a sua casa fosse de vidro, uma vez me fizeram essa pergunta, e se a sua casa fosse de vidro? Seu vizinho fosse pastor? Como seria? Como seria? Não é fácil, mas o nosso Deus nos ajuda. Amém? Se você erra, você pode pedir perdão. Se você tropeça, você tem condição de conhecer um Deus que te dá sempre esperança para melhorar. Amém? Essa é a minha esperança. E eu quero que você entenda que as crianças estão ao seu redor. E às vezes eles vão dizer assim, a cara do pai, não é? Lá em casa eles falam assim, cara do pai, cara da mãe. É kit completo lá em casa. Cara do pai, cara da mãe. Mas eu queria que, acima de tudo, se eles falassem assim, cara da mãe, cara do pai, que bom, eles se parecem um comigo, um com Wesley. Mas eu queria que eles falassem assim, cara do papai do céu. Sabe? Cara do papai do céu. Eles se parecem com Jesus. Essa é a minha oração pela vida dos meus filhos. E a gente precisa ser diferença na vida deles, para que eles se pareçam com Jesus. Amém? Olha só, a próxima. Deitar e dormir, tendo a certeza de que tudo está bem. Quando nós somos adultos, as preocupações, tudo que passa no nosso dia a dia, elas roubam o nosso sono. Eu não quero que você levante a mão e nem me responda. Mas quantos daqui deitam e dormem como uma criança? Criança deita e apaga, não é mesmo? Criança fecha o olho e ó. Tem gente, adulto, fecha o olho e ó. 1 minuto está dormindo, não é? Eu sou desse time. Eu não sei se ronco assim muito. Mas eu deito e durmo, queridos. E não é porque eu não tenho preocupação. E não é porque eu não tenho coisas para pensar, mas é porque eu tenho aprendido constantemente a deitar e descansar e dizer, Deus, eu confio em Ti. Criança é assim. Às vezes a insônia, a falta de respostas que nós queremos, a preocupação com o amanhã, com tudo que nós temos para fazer, nos roubam o sono. Queridos, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Quantas pessoas têm o sono tribulado, passam tribulações,
incríveis. E não é sonho de Deus, sonho de anjo, não. É tribulação mesmo. O inimigo ataca. Pesadelo. Você não consegue deitar e descansar. Aprenda com as crianças. Em sua grande maioria, queridos, as crianças deitam e dormem. Porque elas aprendem a descansar. Meu papai cuida, eu tenho uma casa, eu tenho uma cama, está tudo bem. Não é? Eu penso que criança pensa assim, está tudo bem, papai está cuidando de tudo. Eu não preciso me preocupar. Criança é assim. Criança é assim. Confie no Senhor, descanse no Senhor. Aprenda a deixar as suas preocupações aos cuidados dEle. Ele é o melhor cuidador que você pode ter. É o melhor ajudador que você pode ter. Amém? Descanse em Deus. Guarde essa imagem tão fofa, tão bonita, cheia de esperança para suas noites de sono. Para que você possa descansar em Deus. E saber que Ele está cuidando da sua vida, da sua história e de todas as suas preocupações. Amém? E olha só. Ser totalmente dependente do Pai. Eu quero ler um trecho da palavra. Provérbios 3. Versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5 e 6. Reconheça-o em todos os teus caminhos. O Senhor precisa ser reconhecido em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor. Queridos, na medida que os filhos crescem, eles começam a ser independentes. Eles começam a olhar para nós como pais quadrados. Eles começam a achar que a gente não tem mais razão de nada. Adolescente, então, jovem, então, eles vão achar que nós somos os mais quadrados ao quadrado. Não é? E aí gera, às vezes, uma rebeldia, uma insubmissão no coração. E quer ir para longe, tem vergonha do pai. Mas a palavra do Senhor diz que nós continuamos sendo pais. Continuamos amando. Continuamos sempre recebendo de braços abertos. Mas nós precisamos aprender com a pureza do coração da criança. Mesmo se rebelar. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, queridos. Ele tem o poder de resolver os teus problemas. Amém? E eu queria ler uma porção da palavra do Senhor, para que você entenda. Esse trecho da palavra falou muito ao meu coração essa semana. Por isso eu quero compartilhar com vocês. Deuteronômio 8. Queridos, Deuteronômio 8, se você puder abrir e ler esse trecho comigo, Deuteronômio 8, versículo 12 em diante, Deus falando com o seu povo, com Israel. Para não suceder que depois de teres comido e tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, ele está falando de conquistas, de benfeitorias, e ser abundante até quanto tens, se eleve o teu coração, a soberba, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Você sabe de onde Deus te tirou. Só você sabe de onde Deus te tirou. E Ele te conduziu para aquele grande e terrível deserto, por vezes é deserto.
de serpentes abrasadoras, de escorpiões de secura, que não havia água e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e no final te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Olha o versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dará força para adquirires riquezas, para confirmar a tua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, que hoje se vê. E se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porque não quiseres obedecer à voz do Senhor. Queridos, se a gente se distanciar, se a gente esquecer, se a gente andar pelo deserto, se a gente achar que ali é o nosso lugar, e a gente não reconhecer e não lembrar de Deus, do que Ele faz, das promessas dEle sobre a sua e a minha vida, nós vamos morrer, diz a palavra. Porque nós crescemos. Aqui a palavra diz, os seus pais não conheciam o maná, e o maná alimentou o povo de Israel. E às vezes a ingratidão toma conta de nós. Às vezes nós queremos voltar para lá onde Deus nos tirou. Eu olho para a vida de vocês e eu vejo resgate, eu vejo salvação, eu vejo renúncia, eu vejo vidas sendo mudadas e transformadas. Mas se você decidir voltar para trás, você vai morrer. Você vai morrer. Essa palavra diz. Por isso nós precisamos aprender a ser como crianças, a ser dependentes de Deus, a reconhecer, a agradecer, a ser simples como elas. Você sabe de onde o Senhor te tirou e tem a esperança de que Ele tem o melhor para você. Ele não quer que você retroceda. Ele quer te dar um coração puro, um coração genuíno, um coração igual ao dele. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé.